ontem no campo de jogo, como você falou no seu destaque. Hein, Edmundo? A diferença muito grande, hein? E o jogo de ontem, Edmundo? Ontem o Vasco deixou a desejar. Minha opinião que tinha jogador que não tinha condições de disputar a partida. E ao contrário, assim, a gente está falando muito aqui de Arrascaeta, de Everton, né? Mas o Ilharão jogou muito. Jogou bem, o Cuejá jogou verdade. muito. Jogou bem, sim. Pará tá indo bem, né, rapaz? Pará foi bem, apesar do Marrone, estava bem. E aí o conselheiro Miranda... O conselheiro Miranda fez o quê? Mandou uma mensagem na minha rede social, não o conheço. O conselheiro Miranda falou com você? Mandou. O que ele falou? Falou, com a saída do Marrone vai ficar mais fácil pro Vasco. Vai ficar mais fácil pro Flamengo. Rapaz, mas isso me chamou a atenção também. O Valentim tirou o Marrone, hein? Tirou o Marrone. Mas como é que pode isso? Eu também não entendi. Não era o Três jogadores do Vasco jogavam bem. Fernando Miguel, Leandro Castan e Marrone. Os outros são bons jogadores, mas não jogavam bem. O Vasco tá tendo sucesso na Copa do Brasil e sucesso, né? Sucesso porque chegar à final é sucesso, né? Até que perca, é um case de sucesso, porque é o objetivo. Por muita transpiração. Um time que corre, que luta, que rouba a bola no campo do adversário e a partir dali consegue fazer os seus gols. Enfim, ontem, não estou dizendo que o futebol precisa ter qualidade técnica, precisa jogar, precisa pôr a bola no chão, criar oportunidades. Mas ontem faltou o que o Vasco tinha de melhor até aqui, que era transpiração. Correr, lutar, disputar palmo a palmo os lances. Mas eu acho que o Vasco foi muito melhor na Taça Guanabara. Vou botar uma polêmica. Polêmica, manda aí. Eu acho que o Vasco fez uma boa Taça Guanabara. O segundo turno do Vasco já foi de queda de produção. O Vasco, e não é aqui, o Thiago Galhardo na primeira... se tivesse, não é Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo não vai mudar o peso do dólar, o preço do dólar. Agora, o primeiro turno, quando o Pikachu jogou bem, o Thiago Galhardo jogou bem, o Marrone estava muito bem, o Maxi Lopes estava pesado, o Lucas Mineiro bem. O Vasco jogou bom futebol na Taça Guanabara. Começo de temporada, os outros times não tinham se acertado ainda. Na Taça Rio, o Thiago Galhardo caiu de produção, o Bruno César foi irregular, o Pikachu caiu de produção. O time caiu muito, já na Taça Rio. E ele chegou, quando o Alberto fala, a gente sabe que pode jogar muito melhor do que jogou, ele só pode estar se referindo ao futebol que o Vasco mostrou no começo do ano. Porque faz um tempo que o Vasco caiu. Mas ainda assim nunca jogou um grande futebol. Não, brilhante não é. O Vasco foi campeão da Taça Guanabara numa final contra o Fluminense em que ele deu um chute, na verdade não deu um chute no gol. O gol do Vasco foi uma falta que ninguém desviou e acabou entrando. De resto, o Fluminense dominou o jogo amplamente. Mas não chutou em gol também. A minha polêmica, chutou poucas vezes, mas chutou mais que o Vasco. Mas teve o jogo. O Fluminense impediu o Vasco de jogar na final da Taça Guanabara e o Vasco ganhou com uma falta que ninguém desviou. A minha polêmica é a seguinte, vamos voltar no início do programa? Sim. A única chance que o Vasco tinha de tentar encarar o Flamengo e buscar algum resultado era jogando como o Corinthians. Tranca todo mundo lá atrás. Não sai pro jogo. 11 dentro da grande área. Não sai pro jogo. Flamengo, se vira. O Vasco não fez isso. O Vasco tentou jogar. E agora não pode fazer mais. Não pode fazer mais. Agora tem que vencer no mínimo 2 gols para levar para os pênaltis. Tem qualidade técnica para encarar o Flamengo. Tentar jogar, trocar bala de igual para igual. Não tem, gente. E agora? Acabou o Campeonato Carioca? Acabou o campeonato. O Vasco não tem nenhuma chance de ganhar do Flamengo, de tirar uma vantagem de 2 gols do Flamengo. Não tem, gente? Não tem. O Flamengo vai ser campeão carioca. O Vasco pode lutar, brigar, se esforçar ao máximo, mas reverter um placar de 2-0 contrário, o Vasco não vai fazer. Não tem qualidade para isso. Mesmo mudando a escalação, não dá não? Vai mudar a escalação, vai tirar quem e botar quem? Por exemplo, Maxi Lopes, vou lá sinceramente, não foi isso que eu vi, não. Assim, o Vasco tentando jogar, não. O Vasco estava fechadinho, saindo nos contra-ataques. Só você ver a jogada só que aí a bola não para lá na frente, não parava lá na frente, porque o Max não tá bem tecnicamente. Os passes não entravam, porque você precisa ter bom passe. E o Bruno César não jogou bem. Jogando bem, mas eu não vi o encarar de igual para igual, não. Tentou, é que ele não conseguiu. O Vasco fez a postura do Corinthians? Não fez a postura. Então, é o que eu tô colocando. Bota aqui 2 linhas de 4 na entrada da minha área. Mas é o que está se discutindo do Alberto, né? Você está discutindo o tempo inteiro. Por que o Vasco recua tanto?
Tá, mas no jogo contra o Flamengo, uma coisa é jogar com o Bangu, outra coisa é jogar com o Flamengo. Não, você tem, eu acho que o Vasco tentou jogar futebol, mas o Vasco não é que o Vasco agrediu o Flamengo. O Vasco tem tido uma postura do meio campo para trás por causa daquilo que a gente discutiu agora há pouco em outro cenário. Com o Erley e Leandro Castan, não dá para fazer o jogo que o Alberto Valentim tentou quando foi técnico interino do Palmeiras e foi acusado de jogar de uma maneira suicida, marcando no campo de ataque e tomando 3 gols do Vitória aqui atrás em bola longa. Se você jogar com a marcação alta, com o Erley e Castan, é suicídio, porque a tua defesa é lenta. Não tem como. Então, quando ele perde a bola, ele recua o time e compacta as duas linhas muito próximas para tentar tirar espaço. Quando recupera a bola, tenta jogar. Quando ele conseguiu jogar, nas raras vezes em que o Bruno César foi bem, nos momentos da Taça Guanabara em que o Thiago Galhardo fez um bom torneio, na Taça Guanabara, depois ele caiu de produção também, com o Pikachu razoável na Taça Guanabara, e o Lucas Mineiro bem. O Lucas Mineiro passou a ser o jogador mais regular do time, e é pouco, e ontem estava muito marcado, o Vasco não jogou. Não tem um time para jogar. Então, não tem condição de jogar, não joga. Vamos voltar na polêmica lá de cima. Voltar lá no início. Pro Vasco, a solução era se trancar. Só que agora ele vai ter que se abrir. Agora ele tem que se abrir. No que se abrir, ele vai tomar mais Agora, o Rossi não vai ter condição de jogo, imagino, aí, porque foi uma lesão. Porque assim, eu estava imaginando o Vasco mais leve, em cima disso que o Edmundo está falando. Por isso que eu achava que o Max Lopes, eu acho o Max Lopes um craque. Mas o cara não tem agilidade. Então, se não tiver agilidade, não adianta hoje no futebol. Então, ele foi um peso ontem no time. Embora ele tenha feito uma jogada lá, talvez se ele tivesse um pouco mais de agilidade, ele teria saído da marcação, porque ele segura o zagueiro e depois ele chuta de qualquer jeito. Talvez em outras épocas ele poderia, né, tocar essa bola, avançar um pouquinho mais e ficar numa condição melhor de fazer o gol. Mas assim, o Pikachu incrivelmente não jogou nada. Bruno César é uma figura apagada. E eu acho que esse esquema aí, nenhum tipo de combate, né? Incrível. E esse esquema aí é um esquema que não ajuda nada. Quer dizer, quando você tem o Marrone, que fez algumas poucas jogadas aí, você tira o cara. Você não conta com o Rossi, que poderia jogar na outra ponta. E você perde a juventude de um Thiago Reis. Eu acho que dificilmente você vai conseguir vencer o Flamengo. Agora é o seguinte... São problemas que o técnico precisa resolver e não resolve. Agora é o seguinte, antes do jogo de domingo no Maracanã, será no Maracanã, o Vasco tem o Santos pela frente, na Vila Belmiro. Próxima quarta-feira, Copa do Brasil. Flávio Vinick traz as informações do Vascão da Gama aqui no Expediente Futebol. O Vasco iniciou nesta segunda-feira a preparação para uma semana decisiva com 2 jogos difíceis pela frente. Quarta-feira, o adversário é o Santos, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil. No domingo, o segundo jogo contra o Flamengo, pela final do Campeonato Carioca. Vai ser preciso também superar a insatisfação da torcida. Os muros de São Januário amanheceram pichados nesta segunda-feira. A atuação contra o Flamengo despertou a ira dos torcedores. Os principais alvos são o presidente Alexandre Campelo e o técnico Alberto Valentim. Mas a gente lamenta, a gente sabe que o torcedor tem todo o direito de reclamar, né? Mas a gente ainda tem um segundo jogo, né? Acho que essa revolta do torcedor é muito por conta desse primeiro resultado, nesse primeiro jogo da final. Acredito que quando não se tem agressão, se não tem violência, é uma forma de protestar. Mas sabemos que tem o segundo jogo. O Vasco já demonstrou na sua história que consegue reverter coisas que é praticamente impossível, né? Pikachu admitiu que o time poderia ter demonstrado mais vontade em campo contra o Flamengo. A torcida reclamou da falta de raça dos jogadores. A torcida tem o direito todo, né? Porque é um clássico, a rivalidade, né? E realmente faltou, né? Não que tenha faltado 100%. Eu acredito que deixamos a desejar nesse aspecto, né? Em 3 jogos contra o Flamengo esse ano, o Vasco empatou 2 e perdeu 1. O único em que o rival colocou os titulares em campo. Como acreditar que é possível vencer o clássico por 2 gols de diferença depois de uma partida que foi dominado pelo adversário? Como inspiração, Pikachu lembrou da virada histórica do Vasco sobre o Palmeiras na final da Mercosul em 2000. O time perdia por 3-0 e venceu por 4-3.
Acredito que se a gente conseguir reverter esse resultado aí, como muitos não acreditam, eu creio que também vamos entrar para a história do clube de reverter um resultado com uma grande equipe, com um grande investimento que é contra o Flamengo. Antes de enfrentar novamente o Flamengo, o time encara o Santos na Vila Belmiro pela Copa do Brasil. Só uma vitória pode trazer confiança aos jogadores e aliviar a pressão sobre o técnico Alberto Valentim. Uma vitória contra o Santos eu acho que daria mais tranquilidade para o jogo de domingo, né? Enfrentar um grande clube fora de casa, claro que é outra competição, mas é importante você resgatar a confiança, né? Depois da derrota de ontem contra o Flamengo, né? Flávio Vinick, do CT do Almirante, em Vargem Pequena, Rio de Janeiro, para o Fox Sports. Muito bem, Faz um duelo. Oi? Faz um duelo Fox. Duelo Fox de quê hoje? Do time que deu a virada lá no Parque Antártico. Rapaz, qual a escalação do Vasco, hein, da virada? Não há necessidade de duelo. Qual é o time, o time do Vasco que virou pra cima do Palmeiras e foi campeão da Mercosul? Eu falei isso aqui no intervalo, mas eu falei o time campeão brasileiro, né? Que é praticamente o mesmo. Elton, Clepson, Júnior Baiano, Odivan, Jorginho Paulista, Nasa, Paulo Miranda, Juninho Pernambucano e... Juninho Paulista, eu e Romário. Esse time teria grande chance de virar pra cima do Flamengo. Esse time não teria perdido ontem. Não teria perdido. Pelo menos não dessa forma. Eu acho o Vasco de 97... Ou faria um jogo duro. O Vasco de 97 talvez não fosse individualmente tão bom quanto esse. Mas o Vasco de 97 foi mais time do que o de 2000. Mas esse time de 2000 era um timaço. 97 tinha um rapaz lá que tava puxando a fila, tava jogando bem. Mas é isso aí. Mas... Tudo bem pegar o lado histórico e tal, mas não há comparação entre os momentos. Eu acho mais forte, isso que eu falei. Eu acho mais forte, não individualmente, porque assim, vamos lá. Mas ainda assim. Qual o time 97 aí? Carlos Germano. Você lembra, Fala aí, PVC lembra. Jogou final, né? Jogava o Valber ou o Maricá, né? O Divan, Mauro Felipe, Luizinho, Nasa e Ramon. E Juninho Pernambucano. Juninho. Eu ia é melhor, 97 era melhor. 97 era melhor. O Ramonzinho, que hoje é auxiliar lá do Vasco. Sim. As pessoas não falam muito nele, mas ele jogava muito. Jogava demais. Bola parada, passes pra gol. Deitei e rolei com ele. Quem era esse mundo aí? Jogava bem? Era um cara que teve sorte. Ele tava bem, em 97 então ele 97 deu muita sorte. Olha, tivemos muro pichado lá no CT do Vasco, crise no Vasco. E olha lá, ali São Januário. São Januário, fora Campelo. Mas já tá meio borrado. Meus amigos, a sequência do Vasco é a seguinte: começou ontem com o Flamengo, e vocês viram o que aconteceu, já analisamos aqui, todo mundo viu. Quarta-feira, o Santos na Vila Belmiro. Domingo, o Flamengo. Quarta-feira que vem, o Santos em São Januário. E abrindo o Brasileirão, o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Essa é a sequência do Vasco. Os caras falaram assim, vamos pichar o muro lá do CT? Não, cara, vou aqui em São Januário mesmo. É mais pertinho. É muito longe. Mas, meus amigos, a temporada está começando para valer. O nível está aumentando. E essa sequência do Vasco aí... Os desafios são reais. Acabou a brincadeira. O time vai precisar mostrar mais do que tem mostrado. Tem de onde tirar? Tem. Porque, João, entenda. Nós, como você falou, estamos entrando agora, reta final de estadual, início do Campeonato Brasileiro. Agora o nível aumenta muito. É assim, o que tinha que ser trabalhado nos times já foi trabalhado. Sim. Agora os times não estão mais com o pretexto de não é início de temporada ou pré-temporada ainda, estamos formando aqui e tal. Não, agora, quem tinha que treinar, estabelecer forma de jogar, filosofia de jogo, vou marcar alto, vou marcar baixo, ou vou alternar essa marcação, vou jogar na ligação direta, ou vou jogar trocando o passe. Tudo isso já era para ter sido trabalhado. Então, quem conseguiu montar uma estrutura de jogo consistente, a gente vai começar a ver agora na prática. Quem foi passando aqui e ali porque tinha adversários frágeis, vai começar a falhar. Agora vai ficar tudo muito claro. Esse jogo contra o Santos, depois de uma derrota, como foi contra o Flamengo, em que o Vasco realmente deixou sem argumentos aqueles que gostariam de estar defendendo o Vasco. Não tem argumento, ninguém fala nada porque não há o que falar. A supremacia do Flamengo foi realmente absurda. Um enfrentamento desse contra o Santos, fora de casa, antes do jogo decisivo. Isso aí... Bom para o Santos.
Não acho, não. E pro Vasco? Acho ótimo pro Santos. Não tem final no final de semana, não tem compromisso nenhum. Mas pro Vasco, isso aí pode ser bom, pode ser ruim? O Santos foi ruim, serviu de alerta pro Vasco. Se for lá jogar de igual para igual, pode voltar com um resultado irreversível. Apesar do Vasco ser mais forte em São Januário. A questão que ontem era mando de campo do Vasco. Aí a burrice total de jogar para 10 mil pessoas só. Se você joga para 60 mil, seja ela torcedor do Vasco, do Flamengo, do que quer que seja no Maracanã, acho que o jogo teria sido mais parelho, mais igual. E aí o Santos vai ter que propor o jogo, jogando em casa, vai se expor, é capaz do Vasco se aproveitar melhor. Agora, é uma semana complicadíssima, né? Para as pretensões, para a sequência. Aliás, são 2 semanas. Você perder a decisão é traumática. Perder uma classificação à Copa do Brasil, tão traumática quanto. Olha quem tá ali, E estrear perdendo. Olha lá quem tá aparecendo na tela lá, ó. Alberto Valentim. O Corcunda, grande Corcunda, tá ligado aqui no Expediente Futebol. Valeu, garoto, pela audiência. Ele faz uma pergunta interessante. Será que é aquela velha história? Infelizmente, faz parte da nossa cultura. Será que o Alberto Valentim resiste isso tudo aí, rapaz? Porque a galera... Dependendo da forma como for, quer jantar vivo o Alberto Valentim. Mas pelo que eu tenho escutado de gente de São Januário... Ele e o presidente Alexandre Campelo estão, fechados, alinhadíssimos, e dizem que até que alguns jogadores estão muito bravos com isso. Algumas lideranças. Então, se ele está fechado com o presidente, vai resistir. Os resultados podem tirá-lo do comando técnico do Vasco, mas pelo que eu ouvi, é queridinho do homem. Aliás, falando no presidente, vamos colocar aqui a arte com os públicos de ontem das principais decisões estaduais do Brasil. Prestem atenção, olha lá. Em São Paulo, no Morumbi, tivemos 58.713. No Mineirão, 51.032. No Beira-Rio, 45.209. Em Pernambuco, Náutico Esporte, 14.211. Parabéns, presidente Alexandre Campelo. No Rio de Janeiro, 10.854. Se fosse no Maracanã, eu garanto que o mínimo de público seria o de Minas Gerais ali, o mínimo. Que são presentes em Minas, né? São 44 mil pagantes e 51 mil presentes. Ou seja, rasgaram dinheiro, jogaram dinheiro fora. Quantos foram vendidos, quantos ingressos foram colocados em disponibilidade para o jogo de ontem? Não, dava para ter 40 mil pessoas fácil. Foram 40 mil? Pelo menos. O Engenhão cabe em 40 mil. João, eu concordo com você, Maracanã é o local da final. Só que é o seguinte, João, com todo respeito, desculpe, mas o torcedor do Vasco tem que ir atrás do time. Essa é a hora de ajudar, cara. Onde for. O time não tá legal, a gente já analisou aqui, respeitosamente a gente fala, porque eu gosto muito do Vasco. O Vasco vinha de uma sequência boa. Então, do Bangu, o torcedor tem que ir. Então, vem cá, o Engenhão, para quem não tá aqui, é claro, é mais fácil você chegar ao Maraca, lógico que é. Hábito, ok. Mas a torcida tem que ir atrás do time. Não vai cair um braço, uma perna e ir até o Engenhão. Fui lá com o Eugênio uma vez. A gente já se encontrou, mas a gente foi fazer um jogo lá, o Eugênio foi comentar, fui com ele. Não é tão fora assim do... Né, não estamos falando de 300 quilômetros para viajar, tendo que pegar o avião. Peraí, calma. Olha só. Desculpa. Eu tô super calmo. Calma, não era jogo para torcida única não, tá? Era a torcida mista. Sim. Então não é só a torcida do Vasco. O problema foi o seguinte, os comentários da semana, porque eles fazem um show de horrores. Os comentários da semana, tinha dirigente do Flamengo querendo entrar na justiça para ser portão fechado. Ou não, vocês não ouviram isso? E aí ia se repetir, de lado da torcida, ia se repetir, outra troca de lado, e poderia se repetir o que aconteceu na final da Taça Guanabara. Os torcedores irem e ficarem do lado de fora. Então, assim, não bota a culpa só no torcedor, não. Não, o torcedor não tem culpa. O torcedor é o que menos culpado nisso aí, é falta de... É erro de quem organiza o campeonato e quem bota a vaidade acima das coisas mais corretas. Pode ser. Só que o torcedor do Vasco... responsável por isso aí.
O torcedor do Vasco não torce para a Federação Carioca de Futebol, com todo respeito à Federação Carioca. E o torcedor do Vasco não torce para o presidente do Vasco da Gama. O Vasco da Gama está acima de tudo. Eu não sei quantos ingressos foram colocados à venda para o torcedor do Vasco. O fato é que os vascaínos tinham que ter comprado os ingressos. Não estou errado, não. O Vasco está acima de tudo. Vamos deixar a política de lado. Se o campeonato não é organizado, o torcedor não comparece. Bom, é a minha opinião. Se o campeonato não é bem organizado, se você não sabe por onde você vai entrar, se você não sabe por onde você vai entrar, se você não sabe se os portões, ao chegar lá, vão estar fechados, se vai ter... Mas sabe quando? Tinha esse o ano risco todo tem sido assim, o ano passado foi assim. Não faz isso não, o ano retrasado foi. Não seja injusto com o torcedor. O torcedor nunca sabe onde entra, ele é massacrado sempre. Agora, se esse é o motivo, fica em casa. Agora, no Maracanã, a galera iria olha só, domingo que vem é a final no Maracanã. No Maracanã. Assim como ontem no Engenhão, metade do estádio para cada time. Meio a meio, Eugênio. Meio a meio. 60 mil lugares. Há várias questões. A torcida do Flamengo será muito maior do que a do Vasco. Como seria ontem se o jogo fosse no Maracanã? Nos últimos 15, 20 anos, tem acontecido um fenômeno de, nos clássicos contra o Flamengo, as outras torcidas se apequenarem. A do Vasco menos que as outras. Mas também tem se apequenado. Ontem houve um agravante. Você está falando da torcida do Vasco? A do Flamengo também não compareceu em grande número. Não foi. Também não foi. A mesma obrigação que o torcedor vascaíno tinha, o rubro-negro também tinha. Mas você tem uma coisa que o Edmundo colocou, o hábito. Você não tem o hábito de ir naquele estádio. O que significa o hábito? Eu sei a que horas eu vou sair de casa, eu sei como eu vou me transportar até o estádio, eu sei onde eu vou entrar no estádio, eu sei como eu vou sair, a hora que vou sair, levando em consideração uma série de circunstâncias. E os distúrbios têm acontecido no Engenhão. Exatamente. Tirando o Flamengo Independente, segurança. As brigas são no Engenhão. O Engenhão é cercado por ruas mais estreitas em relação ao Maracanã. Nós já tivemos vários combates ali. Vamos lembrar aquele Flamengo e Botafogo, que o cara foi morto com o espeto de churrasco. É disso que eu tô falando. Então, eu torcedor, seja do Flamengo ou do Vasco, vou sair de casa num jogo que não é o último do campeonato, tem mais um ainda. Sem saber como... Vamos lá, outra coisa. O torcedor hoje que vai a estádio, o ingresso não é baratinho. Então, o ingresso não foi caro. Mas em geral não é baratinho. O torcedor médio que frequenta Maracanã hoje, por exemplo, do Flamengo, não é mais o povão. O ingresso do Flamengo é o mais barato ou é o segundo mais barato dos clubes grandes do Brasil. O ingresso está saindo, o ingresso médio é R$28. Vamos colocar em termos de tradição do que sempre foi aplicado no Rio de Janeiro. R$28 não é longe da tradição. O torcedor médio do Maracanã hoje não é o povão da geral de antigamente. Uma boa parte desse torcedor não quer ir de trem ao estádio. Ele está acostumado no Maracanã, ele sabe a linha de ônibus que ele pega, ele sabe se ele vai de carro, onde ele vai parar o carro dele. Ele pode ir de metrô. Ele pode ir de metrô para o Maracanã. É muito fácil. O transporte de trem no Rio de Janeiro não chega a todas as regiões da cidade. Então, na Barra da Tijuca, por exemplo, onde nós estamos, não tem trem. Então, para chegar no trem, como é que faz? Tem que ir pegar um outro transporte na zona sul do Rio de Janeiro. Não tem trem. Parte da Zona Norte, Tijuca e tal, é difícil. Você tem que pegar um ônibus para chegar no trem, porque da volta tem que ter a mesma coisa, sair do trem e pegar o ônibus.